Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar ao Senhor. Dar início ao culto de doutrina nesta noite, né? Vamos pedir a direção de nosso Deus para que Deus se faça presente em nosso meio. E nós viemos aqui contemplar, né, a beleza da sua santidade. Amém? E aprender com Ele, né? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, como igreja, para juntos, Senhor, adorarmos ao Senhor, meu Pai. Para te darmos louvor, Deus. Estamos aqui nesta noite aprendendo mais e mais de Ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vem sobre nós nesta noite, Senhor. Fala com cada um nesta noite aquilo que Tu queres, Senhor. Deus, usa o Teu ungido como instrumento em Tuas mãos nesta noite para a glória do Teu nome, Pai. Usa também aqueles que irão louvar o Senhor nesta noite aqui, Deus. Manifesta a Tua glória, Deus, em nosso meio, Pai. Nós queremos, ó Deus, estar na Tua presença, Deus. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai. Abençoa a Tua igreja, todo o Teu povo, Deus. Fica conosco nesta noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 19. É o Salmo davídico, né? Salmo de Davi. Vamos estar meditando nesta noite neste Salmo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa a seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Vamos repetir todos juntos o versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta porção tão maravilhosa da Tua palavra, Senhor. Deus, a Tua palavra é fiel, ela é verdadeira, Deus. Ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. Ela é a verdade, Pai.
Muito obrigado pela tua palavra nesta noite, Deus. Fica conosco nesta noite. Fala conosco, Deus. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pequena meditação, né, da palavra de Deus aqui em Salmo 19, né? Ela fala da grandeza de Deus, né? De tudo que Ele é para nós. E fala da sua palavra, né? Que a palavra de Deus é fiel. Quando ele diz aqui no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Amém? Né? Essa é a lei do Senhor, irmãos. A palavra de Deus, o alimento, né, que nos alimenta, o pão do céu que desceu para nós, né? E o salmista Davi aqui, ele fala desta palavra, né, desta lei, e tudo que ela representa para cada um de nós. Amém? Vamos ter um momento agora de oração. Os irmãos estão com a oportunidade, né, de fazerem seus pedidos de oração. Amém?
nesse momento, né? Aqueles que puderem se ajoelhar, quiserem ficar em pé, sentado, fiquem à vontade, irmão. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, Deus. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Casa de oração, Deus, onde nos reunimos aqui, Deus, para invocar o santo nome, Senhor, para dizer que Tu és maravilhoso para nós, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Sua presença em nossas vidas. Pai Santo, Deus fiel e justo, estamos aqui nesta noite também intercedendo, Deus, neste momento, Pai, por cada pedido, Deus, que foi feito aqui nesta noite, Pai. Deus, cada pedido de oração, Deus, que foi feito por cada um dos Teus servos, Pai. Tu sabes, Tu conheces, Senhor, cada um, meu Pai. Deus, neste momento nós Te pedimos, Senhor, Tua bênção, este culto, Senhor, que iremos fazer amanhã, culto evangelístico, Senhor. Deus, vai trabalhando, Senhor, no coração de cada pessoa que estará ali, Senhor, naquele dia, Deus. Deus, vai, Senhor, tirando todos os empecilhos, Senhor, que a Tua vontade, Pai, seja feita, Deus, naquele lugar, Senhor. Deus, que vidas ali escutem a Tua palavra, Deus, que sejam tocadas, Senhor, em seus corações, meu Pai. Oh, Deus, faz assim, Pai, né? Amanhã, Deus, naquele lugar ali, Pai, a Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também Te pedimos, oh Deus, pela esta viagem, Senhor, que Teu ungido irá fazer, Deus, sábado, ali para Gravatá, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Pai. Tu sabes o que vai acontecer ali, Deus. Este evento, Senhor, que é para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, que a Tua presença seja, Deus, ali naquele lugar, Deus, que o Senhor abençoe, Deus, esta viagem. Que o Senhor, Deus, abençoe os Teus filhos que irão viajar, Deus. O Teu anjo, Deus, vá ali ao redor deles, ó Deus, guiando aquele carro, Deus, dando segurança, Deus, a eles, tanto, Senhor, na ida, Deus, como na volta, Deus. Campa Teus anjos ali, Senhor. Livra os Teus servos, Senhor, de todo mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus, também Te pedimos, ó Deus, pelos batizandos, ó Deus, aqueles que irão descer as águas, Pai. Pedimos, Senhor, uma bênção toda especial, Pai, sobre a vida de cada um, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecendo, Senhor, cada um interiormente, Deus, para que eles possam estar ali, Senhor, naquele dia, Pai. Oh, Deus, fazendo, Senhor, a Tua vontade, Deus, uma ordenança, Deus, que o Senhor determinou, Deus, para que cada um de nós, Senhor, cristãos, oh, Deus, fizesse publicamente, Senhor, sua profissão de fé ali, Deus, dizendo que Te pertence, Deus, dizendo que é uma nova criatura em Cristo Jesus, ó Pai. Que a Tua bênção seja sobre a vida deles, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, também Te agradecemos, ó Deus, por essa bênção que o Senhor concedeu, Deus, a Tua filha ali, Deus. Uma bênção especial, Pai, que ela está grata a Ti, Deus, por isso, Pai. E pediu, Deus, essa gratidão para que a Tua filha pedisse à igreja, Deus, agradecesse por esta bênção, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és verdadeiro, Pai. Deus, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre, Pai. Deus, muito obrigado, Deus. Continua, Deus, operando o Teu querer, Pai, a Tua vontade aqui neste lugar, Senhor. Continua, Deus, fortalecendo as vidas de nossos irmãos, ó Deus, a minha vida, a vida de
de cada um, meu Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos, Pai, da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, vem, Deus, sobre nós, oh Pai. Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Manifesta, Senhor, Teu poder em nossas vidas, Senhor. Deus, nós queremos ser cheios de Ti, Senhor. Queremos ser cheios da Tua presença, Pai. Oh, Senhor, continua, Deus, operando, Deus, os corações, oh Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor, para estar buscando a Tua face, Senhor, dia após dia, Pai. Oh, Deus, sabemos que os dias são maus, Senhor. Que precisamos, oh Deus, estar, Senhor, apercebidos, Pai. Precisamos, Senhor, ter prudência, Pai. Estar atentos aos acontecimentos que estão em nossa volta, Senhor. Desperta cada um, Deus, para buscar a Tua face, Pai. Oh, Deus, nós precisamos estar buscando o Senhor. E quanto se pode achar, oh Deus, coloque em nossos corações esse desejo, Pai, esse desejo ardente de estar na Tua presença, Pai. Nosso lar, Pai, que é a nossa casa, que possamos ter momentos especiais, oh Deus, na Tua presença, Pai. Que possamos aproveitar, Senhor, o tempo que temos. Porque, Deus, muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, nós fazemos tantas coisas, mas deixamos para trás, ó Deus, um momento de oração, um momento de comunhão contigo, Pai. Oh Deus, vem despertar a Tua igreja, Deus. Vem despertar, Senhor, o Teu povo, Deus, para que possamos, Senhor, estar unidos em oração. Porque quando a igreja ora, Deus, move os céus, aleluias. Glória a Deus, move o Teu trono, Deus, as nossas orações. Oh Deus, continua, Deus, operando o Teu querer, a Tua vontade nesta igreja, Deus. Continua abençoando, Deus, este bairro, Deus, onde a Tua igreja foi implantada, Senhor. Abençoa as famílias deste bairro, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Deus, dá oportunidade a cada um deles, ó Deus, para ter um encontro contigo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus, muito obrigado, Deus. Continua no nosso meio nesta noite. Continua falando, Pai, aos nossos corações, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos aprender de Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nesta noite o Senhor já começou a falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, Deus. Tua palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Oh Deus, oh Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor, nesta noite. E fala, Deus, com cada um de nós, oh Pai. Abençoa, Deus, as crianças, Senhor, da Tua igreja, os pequeninos, Pai. Abençoa, Deus, cada um deles, ó Deus, que o Senhor dê um crescimento sadio a essas crianças, Pai. Que elas possam crescer, Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Oh, Deus, abençoa cada departamento, Deus, cada líder, Deus, de ministério, Deus, cada um que está, Deus, à frente dos ministérios, Deus, que a Tua boa mão esteja sobre cada um, meu Pai, fortalecendo cada um, Deus, enchendo com Teu Santo Espírito, Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo. Fica conosco nesta noite, Pai. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta noite com louvor, né? Enquanto nossa irmã Selene louva o Senhor, nós vamos retirar nossos dízimos e ofertas, né? Para a manutenção da casa do Senhor.
Esteja atento, irmão. Deus está falando aos nossos corações. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos cantar o hino da harpa cristã, número 8. Cristo, fiel amigo, né? Ele é o nosso fiel amigo. O coro diz, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só. Que promessa, né? Que promessa verdadeira. Pois Ele é o meu seguro guia, Ele só, só Ele. Só Ele para nos amparar, nos socorrer, né? Nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Glória a Deus, podemos nos alegrarmos por ter essa segurança e essa certeza. Amém? Vamos louvar. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais digno, não há. Nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoará nela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se compassivo, nele só, mas sua glória me partido, nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando neste momento, né? Agradecendo a Deus por esta primeira parte do culto, né? Por esta oportunidade que o Senhor nos concede
e agradecendo, né? Colocando diante de Deus as nossas ofertas e os nossos dízimos para serem consagrados ao Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Deus, por esse momento que passamos aqui na Tua presença, Pai, onde já podemos sentir a Tua presença em nossas vidas. Podemos sentir, Deus, Tu falando aos nossos corações, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Deus. E nesse momento especial do culto também, onde podemos, Senhor, vir ao Teu altar e trazer nossas ofertas, nossos dízimos, ó Deus, para serem consagrados a Ti nesta noite. Nós assim o fazemos, ó Deus, e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco ainda nesta noite, Pai, através da Tua palavra, Deus. Usa Teu ungido, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite, por estarmos na casa do nosso Deus, para lhe render louvor, adoração. Agradecemos por você também que nos assiste. Nós vimos ali que o pastor Edivaldo Rufino, ali da igreja do Pará, está nos assistindo, mandou uma saudação aí para a igreja. Que Deus abençoe, meu irmão. É um prazer tê-lo junto conosco também. Fique à vontade para adorar o Senhor. E quem sabe um dia conhecermos a igreja do amado irmão, como ele também aqui nos conhecer. Mais uma família da IDB. Quem sabe um dia. Paula já se alegra, Paula gosta de viajar. Mas é um prazer tê-lo, o irmão, junto conosco. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, abrindo a palavra do Senhor lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Nós temos estudado aqui sobre missões. Nós estamos no mês de missões. A Igreja de Deus tem... É uma igreja missionária, é uma igreja que preza e sabe que essa é a batida do coração da igreja, como também de Deus, para que almas sejam alcançadas, e devemos sim estar cumprindo o ID do Senhor. E nós viemos estudando sobre a igreja de Antioquia, falamos da segunda viagem missionária de Paulo, junto com Silas ali, aprendemos na quinta-feira passada, e hoje nós vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém, sobre problemas que existem dentro da igreja, do corpo, muitas vezes problemas doutrinários que muitas igrejas enfrentam, e a importância de crescermos no conhecimento, na graça, no entendimento da palavra do Senhor, porque verdadeiramente há vários problemas, e até ali foi o primeiro concílio, foi a primeira assembleia que houve, a nossa igreja, ela também tem a nossa reunião de membros, a cada 6 meses, pelo livro de ensino da igreja, devemos se reunirmos para uma reunião de membros, e assim tratarmos sobre problemas que enfrentamos da igreja, das necessidades da igreja, de coisas que, assim como a palavra de Deus nos ensina, ser tratado para crescimento do reino, e esse é o propósito. A nossa igreja tem assembleia local, tem assembleia nacional também, da nossa igreja, e é muito importante, irmãos, e isso aconteceu também com os amados irmãos ali na igreja, naquele tempo ali do apóstolo Paulo, e nós vamos estar meditando aqui no capítulo 15, versículo 1, diz a palavra do Senhor: alguns indivíduos que desceram de Jerusalém, da Judéia, ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes,
segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Finécia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que havia crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de duas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde os séculos, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo ele elegido homem dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Bersebas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que têm, versículo 27, enviamos, portanto, Judas e Silas,
os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois, para seu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor, ministra os nossos corações. Nos ensina, Senhor, sermos cristãos melhores. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra a cada dia, sermos usados na Tua obra, no ministério, Senhor, aonde o Senhor queira nos usar. Ó Deus, que nós possamos desenvolver a cada dia, Senhor, nos Teus santos caminhos. Que a cada dia, Senhor, nós possamos crescer no conhecimento da Tua graça, da Tua palavra. Fala com a Tua igreja nesta noite, ministra os nossos corações, nos ensina, Senhor, a sermos homens e mulheres de Deus na Tua presença. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, usa a minha instrumentalidade neste lugar e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, são essas coisas que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, um que era doutor ali, também evangelista, ele era médico, mas também ele foi um dos escritores ali do Evangelho do Senhor Jesus. Ele não foi um dos discípulos, porque ele não andou com Cristo, ele não pôde ter esta oportunidade, nem ele, nem Marcos, apenas Mateus e João eram discípulos do Senhor. Lucas e Marcos, eles foram homens a qual puderam escrever o Evangelho através de testemunhas oculares, que puderam ali relatar muitas coisas ali acerca de Jesus, de muitos discípulos que andaram com o Senhor. E ele escreveu também o livro de Atos, porque ele acompanhou ali o desenvolvimento da igreja, logo após ali a morte de Cristo, a ressurreição aos céus. E ali ele fala de toda a história da igreja ali em Jerusalém, aonde o Senhor falou ali no início: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejam revestidos de poder, e ser-me-eis a minhas testemunhas na Judéia, até os confins da terra, Samaria até os confins da terra. E assim aconteceu. E aqui, irmãos, a igreja ela começa a desenvolver, a igreja ela cria um corpo, sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, e ela cresce, ela se desenvolve, ela é um organismo vivo, aonde deve haver uma interação, aonde deve haver justamente um desenvolvimento de dons, de pessoas, de comunhão. E com isso, irmãos, se levanta também vários problemas, de várias situações ali, de homens que desejaram entrar ali, falsos profetas, de pessoas que vinham com pensamentos deturpados da palavra de Deus, que vinham firmados em doutrinas, muitas vezes em cima da lei. E não foi diferente. Por causa disso, o apóstolo Paulo, junto com Pedro, junto com Tiago, homens, junto com João, Barnabé, que eram líderes ali naquele tempo, da igreja do Senhor. E o problema ali foi acerca da salvação, foi acerca da circuncisão. O concílio de Jerusalém ali, também era conhecido como o concílio dos apóstolos, que ocorreu por volta ali de 48 a 50 depois de Cristo. E foi um evento crucial na história do cristianismo primitivo. E ali tinha se colocado ali na mesa, tinha se colocado ali para uma discussão acerca dos seguintes pontos, que foi a disputa sobre a circuncisão, que era ali uma questão dos gentios e os judeus. Sabemos que na cultura judaica tinha que
circuncidar a criança, e isso tinha um caráter justamente de purificação para eles, como também era algo que trazia uma aliança de Deus com o povo de Israel. Quando o Senhor falou com Abraão ali, falou que dele sairia muitas nações, e ali Deus ele dá esta determinação a Abraão, para que ele circuncidasse, né, no 8º dia. O próprio Jesus foi circuncidado, né, a circuncisão era quando, né, se cortava ali a carne do prepúcio ali do homem, e ali, irmãos, trazia todo um ritual, trazia toda uma significância para aquele tempo, para aquele momento, e era algo da lei, né? E a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele vem e ele cumpre a lei. É por isso que Jesus ele também passou por todo, né, os rituais judaicos ali. Jesus também era judeu, ele fazia parte da linhagem, né? Ele é conhecido como filho de Davi, e a palavra do Senhor nos diz que, né, com isso a igreja ia crescendo, né, e os gentios, irmãos, foram alcançados. E os gentios são todos nós, somos todos nós, aqueles que não faziam parte da linhagem de Israel. E quando os gentios foram alcançados pela palavra de Deus, o próprio Pedro, né, ele era o líder ali da igreja primitiva, né, líder dos apóstolos também, ele foi colocado como líder dos apóstolos, ele foi o primeiro pastor ali da igreja. E ali a palavra do Senhor nos diz que começou a surgir uma discussão, porque homens entraram ali, né, naquela comunidade, na igreja do Senhor, fariseus se converteram ao Senhor, ao cristianismo, e eles começaram a colocar algumas cargas pesadas para que os irmãos, né, tinham que realizar, porque senão não seriam salvos, né? Precisamos entender, irmãos, que o estudo da salvação, soteriologia, né, vai falar acerca de algo que é necessário o homem realizar, que é primeiramente entregar a vida a Cristo Jesus, reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, né? Com o coração, com a boca confessar, e é claro que deve haver uma transformação, né? O Senhor, algumas pessoas dizem, não, Deus ele só quer o coração, Deus ele não é lobo mau, Deus ele não só quer o coração, ele quer por todo, corpo, alma e espírito, diz a palavra do Senhor, amém? Só que nós precisamos entender, irmãos, que é necessário nós termos um conhecimento bíblico, nós precisamos entender o que é que eu preciso fazer, como o próprio centurião, quando o apóstolo Paulo, né, se converte, e ele estava ali dentro da prisão, que as cadeias são quebradas, são soltas, e ele, né, fica ali achando que vai morrer, porque ele, quando se perdia um preso, tinha que pagar com a própria vida, e ali ele se desespera, né, tira a espada para tirar a sua própria vida, e o apóstolo Paulo diz, não faça tal coisa. E ele disse, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, irmãos, aleluia, isso pode fazer uma grande diferença no meio que nós vivemos. Agora é necessário que o evangelho também faça uma mudança em mim. E essa mudança não só se dará, irmãos, por rituais da lei. Porque antigamente eles rasgavam as suas vestes, né? Eles se vestiam de panos de saco como sinal de humilhação, mas o Senhor, ele começou a observar que tudo isso, irmãos, não valia de nada. Senão um coração quebrantado, um coração, né, desejoso de ser transformado, de obedecer a palavra do Senhor. E aí começou a surgir problemas dessa natureza, porque os judeus diziam, não, tem que circuncidar, né, para ser salvo. Veja aí, no capítulo 15, o versículo 1 vai falar sobre isso. E alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não os circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E ali, houve ali uma contenda. O texto vai dizer lá no segundo versículo, aqui vai dizer, e tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Ou seja, era uma questão, irmãos, que estava trazendo uma certa problemática para a igreja. Quantas vezes no nosso meio, ou, né, em
em outras igrejas aí fora, se levantam pessoas até dentro da igreja com situações ou com doutrinas ou com ensinos muito difíceis, né? É por isso que a igreja do Senhor, ela precisa estar preparada na palavra do Senhor. É por isso que é necessário você estar aqui no culto de doutrina. É por isso que é necessário você estar na casa do Senhor, na escola dominical. Porque Deus, ele preparou homens, mulheres, ele separou pessoas para o ensino da palavra. Para que você cresça, para que você vá ganhando uma gordurinha aí na palavra do Senhor. Porque, né, tem muitas pessoas se levantando aí com questões loucas, com questões que não tem nada a ver para a edificação da casa do Senhor, para a minha vida e para a sua vida, né? E aí começa a colocar muitas vezes até cargos, né? Começa a colocar cargas pesadas em nós. É difícil de carregar, porque a lei, irmãos, ela mostra que nós não conseguimos cumpri-la. Só Jesus conseguiu cumprir a lei na sua totalidade. É por isso que nós hoje vivemos pela graça. Porque pelas obras da lei ninguém será salvo, diz a palavra do Senhor. E ali foi necessário fazer uma reunião na igreja. Foi necessário se juntar para resolver problemáticas acerca da doutrina que estava sendo levantada ali, né? E quantas vezes pessoas estão sendo alimentadas aí por doutrinas, por pessoas que pegam textos isolados e para trazer algo para o seu bel prazer, começa a querer colocar em prática aquilo dali. Não, mas, né, o coach, o pregador, né, ele falou algo que tem relevância. Mas, irmãos, o Senhor, ele separou homens para ficar à frente da sua igreja. Ele capacitou, ele deu a palavra, ele o ensinou, né, para que o crescimento da igreja, para que você cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Nós não podemos ir sendo levados por qualquer vento de doutrinas. Veja, irmãos, que foi enviados ali para aquela igreja Pedro, né, que era ali um líder dos apóstolos, Paulo, que era apóstolo, conhecido como apóstolo dos gentios, Tiago, que era o irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus, e ele era líder da igreja em Jerusalém, ele era líder ali, João, um dos 12 apóstolos, e Barnabé, um dos líderes ali também de Jerusalém. Então esses homens, irmãos, eram homens que eram separados pelo Espírito Santo, eram pessoas que tinham, né, um conhecimento das Escrituras, eram pessoas que foram preparadas pelo Senhor para ficar à frente da igreja, para alimentar a mim e a você na sua palavra. Mas muitas vezes, né, surge dentro da igreja pessoas, líderes até, que se levantam com questões loucas, e aí muitas vezes nós somos levados, né? Chega alguém, irmãos, que não tem compromisso nenhum com a palavra, chega alguém que não tem compromisso nenhum com a igreja do Senhor, e começa, né, a querer fazer mudanças, né? Quantas vezes isso não acontece? E se eu e você não tivermos preparado, né, nós vamos sendo levados por essas pessoas. Nós começamos a dar ouvidos, né? Muitas vezes se dá mais ouvidos às pessoas lá de fora do que ao próprio pastor da igreja, a qual o Senhor preparou, a qual o Senhor chamou, a qual o Senhor, né, ordenou para que esteja ali trabalhando com a igreja. Então muitas vezes nós vamos pegar conselhos, nós vamos, né, buscar certos, né, entendimentos com pessoas aí fora que não vai lhe trazer muitas vezes edificação. Às vezes o pastor ele vai dar um conselho, um aconselhamento, mas a pessoa vai querer ouvir aquilo que massageia o seu ego, aquilo que muitas vezes vai trazer ou fazer a sua vontade. Mas o Senhor, muitas vezes, ele falou através da sua palavra, que era necessário, irmãos, estarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, para que o trabalho das nossas mãos não seja vão. O trabalho das nossas mãos, quando nós estamos debaixo de ordenança, quando nós estamos debaixo do conhecimento da palavra do Senhor, isso é muito importante, isso traz, irmãos, grandes benefícios em nossas vidas, como já vínhamos falando aqui acerca desses dias, né, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, vai crescer na estação própria,
Aleluia. Vai dar os frutos na estação própria. O Senhor, Ele vai preparando o caminho. O Senhor, Ele vai direcionando através da sua palavra, né? E não foi diferente ali na igreja, irmãos, na igreja de Antioquia, na igreja em Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz que eles estavam falando de problemas acerca da salvação. Veja, irmãos, que não era qualquer problema que estava sendo levantado ali, não. Era acerca da sua salvação, da minha salvação. Não, você só pode ser salvo se você circuncidar, né? E ali houve um debate com o próprio Pedro, irmãos, que Pedro, ele era apóstolo do Senhor, ele era judeu, e ele também teve uma divergência com Paulo. Mas isso, irmãos, não foi causa para que eles, né, se dividissem. Pelo contrário, eles se reuniram para discutir a situação. Eles se reuniram para que a igreja, né, o propósito não era a vontade deles ali, mas a vontade do Senhor que fosse estabelecida. E ali eles, né, falaram, houve uma divergência ali, eles começaram ali a falar acerca da palavra, acerca né, das experiências que eles vinham tendo com os gentios, como eles tinham se convertido, como a palavra do Senhor tinha os alcançado, né, o quanto aquilo dali estava fazendo uma diferença muito grande na vida deles. E muitas vezes o diabo, irmãos, ele se levanta com questões, ele se levanta com atrapalhos, né? Quando a igreja ela está procurando andar no caminho do Senhor, né? Quando a igreja começa a pregar a palavra do Senhor, fazer o ensinamento acerca das Escrituras, né? Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver o vídeo que eu coloquei ali no grupo, né? De um pastor falando que ele já foi pastor, que ele já foi, né, pregador itinerante, né? E ele falou da importância de você ter um pastor bíblico na sua igreja, de você dar valor, né? Porque hoje tem se levantado muitas pessoas aí que não têm compromisso nenhum, ficam andando de um lado para o outro e não têm um compromisso com a palavra do Senhor. E muitas vezes as pessoas começam a seguir essas pessoas, não dão valor às escrituras que estão sendo expostas, e a igreja, ela começa a ficar inchada. A igreja, ela não está crescendo, não está havendo um crescimento da igreja, ela está ficando inchada. Porque a igreja, muitas igrejas lotadas de pessoas, escutando o que elas querem, massageando o ego dela, mas é como, né, pessoas que estão vazias por dentro, que não tenham a firmeza na palavra do Senhor, que na primeira chuva que der, que na primeira tempestade que der, vai cair em qualquer vento de doutrina, vai sair dos caminhos do Senhor, porque não tem firmeza na palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor nos diz que os fariseus ali começaram a dar alguns ensinos. Se você ver aí no versículo, né, 5, do capítulo 15, vai dizer: e insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Veja, irmãos, quando os fariseus chegaram ali, que se converteram ao cristianismo, eles começaram a ver algumas coisas dentro da igreja que não fazia parte dos rituais deles. Ou seja, eles disseram, não, vocês têm que circuncidar. E eles começaram a determinar. O texto vai dizer que eles começaram a determinar que observem a lei de Moisés. Veja o versículo 24 do capítulo 15. No versículo 24 vai dizer: visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Quantas pessoas, irmãos, hoje não estão transtornadas, estão com as almas pesadas, cheias de pesos, de, né, dogmas, de religiões que o Senhor não mandou, por não ter um conhecimento da Escritura, começa a se colocar cargas pesadas nessas pessoas, e aí começa a viver, né, uma questão de usos e costumes, que não pode, que não deve, que isso, aquilo, outro. É claro que nós devemos se vestir com ordem e decência. É claro que a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor, Ele quer nós, né, com vestes, com posturas na sua presença que agrade a Ele, não é só o coração, né? Nós devemos se preocupar com as nossas vestes, sim,
né? Se nós estamos se vestindo com decência, com ordem. Mas nós também precisamos se preocupar o que é que a palavra me ensina, né? Se você tem que ter barba, se não tem que ter. Se você tem que usar calça, se você tem que usar saia. Se você tem que usar cocó, se você tem que usar cabelo solto ou se não tem. Se você tem que cortar o cabelo, se não tem, né? Então, isso são usos e costumes, e tem coisas que são de ordem doutrinárias, né? Agora, se Deus ele colocou você em uma doutrina, aonde, né, você tem as condições, né, de colocar em prática, você não pode ficar em desobediência com a sua igreja. Se a igreja que você está, ela determina que você tem que usar saia, que você tem que usar, né, ou calça, então tente obedecer à igreja que você foi posta, né? Porque é agradável ao Senhor que nós façamos isso. Veja que a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens começaram a transtornar a alma de alguns. Muitos ficaram perturbados, muitos deixaram o caminho do Senhor, por causa de tantos pesos que foram postos na vida daquelas pessoas. E nós precisamos conhecer a doutrina, as escrituras, né? Quem foi que ordenou esses homens? Os fariseus chegaram ali, se converteram ao cristianismo e começaram a determinar coisas. Aí, muitos cristãos, muitas ovelhas, começam a seguir essas pessoas. Aí, daqui a pouco, está com a vida toda embaraçada lá fora. Aí, daqui a pouco, irmãos, está, né, volta aqui como, né, o finado pastor da nossa irmã Silene, o diácono Carlos daqui falava, volta cheio de carrapicho, para o pastor tirar, né? Volta cheio de problema, começa a ouvir pessoas aí, ouvir doutrinas, ouvir ensinos que não é bíblico, que não convém com a palavra do Senhor, e termina tendo vários problemas. Mas o Senhor, irmãos, ele determinou, ele enviou pessoas com este propósito para o ensino, através da palavra, né? Se o pastor ele está pregando aqui em cima heresia, se ele está falando alguma coisa que não convém, a igreja ela deve se manifestar, a igreja ela deve se reunir como assembleia, numa assembleia, fazer um concílio, né? Como foi o caso ali, não é querendo se levantar e fazer, né, um boicote para o pastor ser derrubado, não é desta forma. A igreja do Senhor é um organismo, amém? E tudo deve ser feito com ordem, com decência, com sabedoria, com direcionamento do Espírito Santo, né? Aí que se levanta pessoas, pelo contrário, para querer derrubar o pastor, para querer derrubar a liderança da igreja, né? Não com sabedoria. E aí muitas vezes se levantam pessoas e pessoas que não têm doutrina, pessoas que não têm ensino, pessoas que não foram, né, doutrinadas na palavra do Senhor, terminam sendo levados, né? Os crentes domingueiros só vem no domingo, mas é necessário, irmãos, nós sermos alimentados, sermos ensinados pela palavra do Senhor, estarmos sendo fortificados, né? A quem nós temos dado ouvido, de quem nós temos recebido os ensinamentos da palavra do Senhor, né? Deus, ele, né, colocou você sobre o direcionamento de um pastor, amém? Então você pode procurá-lo para um aconselhamento, você pode procurá-lo, né, para um direcionamento na palavra do Senhor. E isso aconteceu ali, irmãos. Deus ele enviou os homens ali para aquele lugar para, né, defender ali acerca das escrituras, daquele problema que estava acontecendo, né? Se você lá vê no versículo 10 aí, existem coisas, irmãos, e cargas que nós não precisamos carregar. Lá no versículo 10 do capítulo 15 vai dizer o seguinte: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ou seja, é um jugo, irmãos, que nem eles mesmos conseguiram em toda a Escritura. O único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus ele foi tentado ali em muitas situações, em tudo, mas ele conseguiu cumprir. Se você for pegar de Gênesis a Apocalipse, todos os homens e mulheres em algum momento falharam, em algum momento erraram,
Não conseguiram cumprir a lei. A Bíblia diz, irmãos, que quando João, ele estava lá na ilha de Patmos, né, o Senhor dando uma visão a ele de um livro que tinha 7 selos, e a Bíblia diz que ele chorava. Quem será digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Aleluia! E a Bíblia diz que ele chorava, e aí veio aquela voz dizendo: João, não chores, eis aqui o Cordeiro, que ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Existe um, irmãos, que ele é digno, aleluia, de perdoar a tua vida, a minha vida. Aleluia, pessoas que colocam cargos sobre você, pessoas que colocam peso sobre você, e muitas vezes dizem: você não tem mais perdão. Não, você praticou isso, você praticou aquilo. Não, em Cristo Jesus, irmãos, os nossos pecados são removidos. Aleluia, tem pessoas, irmãos, que pararam na caminhada porque alguém disse que você não tinha mais jeito, que não tinha mais, né, situação para esse problema. O único, irmãos, pecado que não tem mais jeito é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Precisamos ter cuidado com as armadilhas do diabo. Precisamos ter cuidado, irmãos, com as setas para querer nos tirar do caminho do Senhor, para querer fazer você parar. Porque você é muito fraco, porque você é muito fraca, porque você é isso, porque você é aquilo. Você é serva e servo do Senhor. Permaneça firme. Não permita que pessoas venham querer abalar a sua fé. Amém? Que nós não vamos permitir que pessoas venham querer, irmãos, abalar as nossas estruturas com heresias. É claro que nós devemos buscar a santidade. É claro que nós devemos buscar a cada dia obedecer a palavra do Senhor. Mas o apóstolo estava falando ali: olha, vocês estão colocando cargas pesadas sobre eles que nem eles com o dedo tocam. Os fariseus foram chamados de homens, né, de sepulcros caiados, de hipócritas, que muitas vezes, né, dizia que não podia fazer, mas fazia. Mas o Senhor, Ele quer que nós se convertamos a Ele, irmãos, de todo o coração. O Senhor, Ele não quer que rasgue mais as nossas vestes, mas rasgue o nosso coração na sua presença. Aleluia, vá para o seu quarto, ore, busque ao Senhor em secreto, sirva a Deus com santidade e você vai ver que tem jeito. Aleluia. Não existe nada impossível para o Senhor. E quantos irmãos estão aí capengando porque não ouviram conselho, porque deram ouvido a pessoas aí fora, a amigos, a vizinhos, né? De quem você tem recebido o conselho da palavra do Senhor? A quem você tem procurado? Quais pessoas você tem confiado a sua vida? Né? O diabo, irmãos, ele não tem compromisso nenhum, ele não está preocupado com a sua salvação. Ele quer destruir as nossas vidas. Se você vê aí, irmãos, lá no versículo 25 e o 26, o que é que o apóstolo Paulo falou? O que é que eles falaram ali como Pedro? No versículo 25 vai dizer o seguinte: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens o que, irmãos? Que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São homens de testemunho. São pessoas que dedicaram a sua vida ao ministério, né? Que o Senhor, irmãos, separou, que o Senhor tirou até de lugares do conforto que estava, né? Quantas vezes nós aqui na nossa igreja, eu como pastor, muitas vezes num culto de doutrina, né, preparamos uma palavra, um alimento que não é um alimento, irmãos, feito de qualquer forma. Não é qualquer comida que é colocada ali no micro-ondas, né, e ela, né, com 2 minutos está pronta. Não, nós estamos se esmerando na palavra do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, querendo dar o que é bom para a igreja. E muitas pessoas não, né, entendem o sacrifício, a relevância, não faz, né, por merecer estar aqui, né, não se esforça para chegar na casa do Senhor, não está preocupado que o pastor estará ali, né, gastando tempo,
para mergulhar-se na palavra do Senhor, para, né, dar um ensino que tenha uma solidez para a igreja. E não faz questão, é aniversário, aí a igreja lota. Vai vir um pregador não sei de onde, a igreja lota. Né, vai acontecer uma festa e a igreja... Irmãos, bom é quando a igreja ela está com fome e sede da palavra. Bom é quando a igreja se reúne para, né, estar preocupado em coisas acerca do reino de Deus, acerca da casa do Senhor, acerca daqueles que hão de ser salvos, acerca daquelas pessoas que precisam ser alcançados pela palavra do Senhor. Então Paulo, Silas eram homens, irmãos, que expuseram a vida deles, né? E ali eles chegam ali naquele lugar, eles ensinam aquela igreja, eles quebram todo, né, o jugo que estava sendo posto ali. Ele traz a igreja para a palavra do Senhor. Porque quando Cristo ele vem, a lei, irmãos, é cumprida em Cristo. Agora nós não precisamos estar cumprindo mais obras da lei, né? E eles dão algumas determinações ali, uma delas também, da determinação que foi dada ali naquela época e naquela cultura para aquela igreja, né? Eram alguns cumprimentos da lei, como comer, né, a questão do sangue, como animais sufocados, porque isso tinha todo um significado, né? Lá no versículo 29 do capítulo 15, ele diz que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem se vos guardardes. Ou seja, né, a questão das relações sexuais ilícitas, né, isso não precisa nem ser falado, né? Isso daí o cristão, ele precisa abominar, ele precisa fugir dessas coisas, né? Quando não é dentro do casamento, quando, né, não, coisas que não convêm aos santos, né? Mas a questão dos animais sufocados, das carnes sacrificadas aos ídolos, né, o próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever, né, para algumas cartas da igreja de Corinto, aos romanos, que o ídolo nada é, que só existe um único Deus, o único Deus que pode salvar, que pode transformar. Agora, se o teu irmão for fraco, e ele se alimentar de alguma coisa ali, e na mente dele for fraca, e ele achar que aquilo dali vai trazer alguma contaminação, não coma. É por isso que ele escreve, que comais, que bebais, que faças qualquer outra coisa, faças para a glória do Senhor. Agora, muitas vezes nós vamos precisar, irmãos, termos uma postura de sabedoria para com o mais fraco na fé, para o novo convertido. E tem algumas coisas que nós vamos precisar cumprir. Amém? Se você vê, irmãos, quando Paulo ali escreve aos Gálatas, em Tiago, né, lá no livro de Gálatas, ele fala sobre o irmão Tiago, né, que ele ali era líder da igreja em Jerusalém, e eles eram ali como colunas da igreja. Veja aí, Gálatas capítulo 2, vou pedir para Vinícius nos ajudar, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: o apóstolo Paulo, irmãos, neste capítulo, ele estava justamente falando acerca desse evento aqui, desse concílio em Jerusalém. Ele estava debatendo acerca da lei. E aí ele começa a falar: e quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Veja, irmãos, que naquele tempo ali, né, o próprio Pedro, o próprio que era conhecido também como Cefas, o próprio Tiago, que era líder, irmão de Jesus, e João, eles concordaram com Paulo. Eles, em certos momentos, tiveram algumas desavenças ali acerca da circuncisão, mas eles, no momento do concílio ali, entraram num acordo, né? E eles reconheceram a graça do Senhor na vida dele, que ele estava sendo enviado para os gentios. E eles eram homens, irmãos, que eram colunas da igreja. Eram pessoas que estavam ali com compromisso, com responsabilidade, estavam à frente, né? Sabemos que, né, os líderes ou qualquer um que venha se levantar aqui não vai ser perfeito. Eu, pastor Paulo, tenho vários defeitos, problemas, pecados, eu erro também.
Mas precisamos ter temor acerca da palavra, devemos ter temor acerca, né, do ministério confiado, né, daquilo que Deus nos chamou. Se Deus ele quiser tirar, ele tira e coloca outro, né? Mas a igreja, ela precisa ter esta visão espiritual, a igreja ela precisa ter essa consideração pelos líderes, pelas colunas que Deus ele direcionou para a sua igreja. A igreja precisa orar, irmãos, pelos pastores, a igreja precisa orar pelos líderes, a igreja precisa entender, né, o quão essas pessoas, né, passam por dificuldades, por tentações, né, por setas malignas para querer destruir. E não é fácil estar à frente de um ministério, estar à frente de uma igreja, mas é do Senhor que vem a graça. É do Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo, certa vez, ele orou a Deus 3 vezes para tirar um espinho da carne dele. Aleluia. Existem situações na minha e na sua vida, irmãos, que nós vamos precisar carregar, né? Mas sabe de uma coisa que vai valer a pena? Tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que perdemos muitas vezes por causa do Evangelho, né? Mas é necessário se ter esse entendimento, porque, irmãos, hoje nós não precisamos mais estar andando debaixo da lei, né? Você não precisa andar mais na casa do Senhor como se estivesse carregando um fardo, como se alguém estivesse impondo sobre você pesos. A nossa igreja, graças a Deus, a doutrina da nossa igreja é uma igreja bem tranquila, principalmente em relação a usos e costumes, né? É claro que se deve ter o cuidado, como já falei aqui, das vestes, né? Você vai vir para a casa do Senhor, você vai estar andando na rua, olhe no espelho, veja se aquilo dali vai estar, né, chamando alguma atenção, se, né, você está sendo uma pessoa que transparece a Cristo na sua vida, né? Será que, né, a roupa que você está, a roupa que eu estou, vai estar mais chamando a atenção do que o testemunho de Cristo na minha vida, né? Podemos falar acerca disso, sobre esses usos e costumes, mas precisamos entender, irmãos, que o que salva, né, é a palavra do Senhor, é a transformação do Evangelho na minha vida. Que quando o Espírito Santo, irmãos, ele está em mim, quando o Espírito Santo, ele começa a habitar em mim, ele mesmo começa a me incomodar. O que nós vemos aí é pessoas, irmãos, que não nasceram de novo ainda. Aí o pastor em muitas igrejas fica, não, use assim, faça assim. Não, irmãos, o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, né? A doutrina da igreja precisa ser pregada, precisa ser ensinada, né? E muitas igrejas estão perdendo tempo só com usos e costumes, e a igreja, né, muitas vezes começa a ficar inchada, fica começando a crescer, começando a colocar cargas pesadas em cima e não desenvolve, né? Se você vê aí em 2 Pedro, vai falar, Pedro ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a firmeza na fé. Ele vai falar sobre, né, a estarmos doutrinados. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao 15. Vou abrir também aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Amém? Ele vai dizer o seguinte, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão, quem Paulo vos escreveu. Veja, irmãos, que Pedro, ele foi um dos que não concordou ali, porque ainda ele estava muito envolvido com os rituais judaicos. Mas ele escreve na sua carta e fala sobre ele. Aí ele diz aí, olha, Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele reconheceu a sabedoria de Deus na vida de Paulo. Pedro reconheceu. Pedro entendeu que ele era alguém que o Senhor separou para estar à frente da igreja, aleluia, que deu entendimento, que deu sabedoria. E aí ele fala aí, ó, versículo 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender,
que aos ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria o quê? Destruição deles. Veja, irmãos, o próprio Pedro ele fala que nas escrituras tinha coisas difíceis de se compreender. E Deus deu sabedoria a Paulo. Deus levantou homens, irmãos, que têm conhecimento na palavra, que podem lhe ajudar, né, no conhecimento, na verdade. Né? Aí alguém vai e pega um versículo isolado, aí não procura nem, né, o direcionamento de Deus através de homens e mulheres que buscam conhecimento na palavra do Senhor. Irmãos, eu sei que é Deus que dá sabedoria. Eu sei que é o Espírito Santo que concede graça, que concede honra, que dá força, que dá entendimento na palavra do Senhor. Mas o Senhor também ensinou, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, diz, ele procura-te apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e que não tem de que se envergonhar. Né? Existem igrejas aí que, né, se tem colocado pastores, tem se colocado pessoas à frente que não tem um curso teológico. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que Deus não possa usar, Deus usa. Né? Eu não vou fazer curso teológico não, porque o curso teológico vai esfriar a igreja. Isso é conversa, irmãos, de pessoas que não querem crescer no conhecimento da palavra. Teologia é o estudo sobre Deus. É o estudo, né, ninguém aqui é doutor, ninguém aqui é expert em Deus. Né? Mas é necessário nós buscarmos conhecimento na palavra. É necessário, é claro, irmãos, que não é isso que estava, porque Deus ele deu sabedoria a Moisés, Deus deu sabedoria a vários homens no passado, para liderar a igreja, para liderar o povo, para ficar à frente. Mas se Deus tem te dado a oportunidade, se Deus tem colocado, né, alguém que tem se esmerado, tem se esforçado para buscar conhecimento na palavra do Senhor, para não estar aqui falando besteira, para não estar trazendo aqui um ensino que não tem nada a ver com as escrituras, né? Não que eu não venha errar, eu tenho falhas, eu posso errar, né? Eu sou humano, eu posso errar em alguma coisa aqui, eu posso em algum momento falar uma besteira aqui, mas a igreja precisa estar preparada para dizer, pastor, o senhor está indo fora da palavra. Pastor, cuidado com isso que o senhor está falando aqui, porque você já foi doutrinado, você já foi alimentado. Amém? E aí Pedro estava falando sobre isso. Pessoas que tinham deturpado as escrituras para a sua própria destruição. Tem pessoas que vêm com tanta bondade, não, estou querendo ajudar a igreja. Não, porque essa igreja está passando por isso, a igreja está passando por dificuldade por causa disso, é porque o pastor ele é assim, é assado, é porque o pastor, peraí meu irmão, você tem procurado na palavra do Senhor, se o que o pastor está fazendo está indo de acordo ou não com a palavra do Senhor, se do que ele está ensinando, se o que ele está direcionando na palavra, é da palavra ou é de só um conhecimento dele, é da vontade dele? Não, irmãos. Os crentes de Bereia, diz a palavra do Senhor, diz que enquanto Paulo ia pregando, eles iam conferindo nas escrituras. Esse, irmãos, é o sonho de qualquer pastor, de ter uma igreja bíblica, uma igreja firmada na palavra do Senhor, uma igreja que tem um certo conhecimento das escrituras, que quando chega na casa do Senhor, sente um prazer de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a palavra, de quando chega aqui na igreja, abre a Bíblia e permanece com ela aberta com o desejo de querer crescer no conhecimento. É necessário desejar, irmãos, ter conhecimento, a igreja precisa ter esse desejo. E aí o que é que aconteceu? Ele continuando lá no versículo 17 do capítulo 3 aqui, vós, pois, amados, prevenidos como estas de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Isso é muito sério, irmãos. Porque se nós, irmãos, começarmos a andar segundo esses conselhos dessas pessoas que não têm uma firmeza na palavra do Senhor, quem caímos somos nós. Quem termina perdendo somos nós mesmos. Tem pessoas aí que pulam de igreja em igreja. Nunca consegue se firmar numa igreja. Por quê? Porque quer andar segundo a sua vontade. Quer que o pastor fale aquilo que ela quer, que ele quer. Quer que o pastor ensine, né, uma comida de micro-ondas. Não quer comer uma comida mais pesada. Quando o pastor ele fala uma palavra mais pesada, já desaparece da igreja.
já não se firma mais. Já, infelizmente, irmãos. Mas ele diz lá no versículo 18, olhe, que foi o apóstolo Pedro dizendo: antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse, irmãos, é o direcionamento de Deus para as nossas vidas. É crescer no conhecimento, na graça. Aleluia. É quando, muitas vezes, o diabo começa a buzinar na nossa vida, no nosso ouvido, dizendo: olha, para, desiste. Mas você lembra da palavra do Senhor, quantos homens, quantas mulheres de Deus, a graça do Senhor alcançou a vida deles. Aleluia, de quantos que estavam para o fio, para perder a sua vida, para sair da presença do Senhor e ser destruído, mas a palavra do Senhor, o Espírito Santo lembrou aquilo que leu, aquilo que meditou na palavra, né? É dessa forma que Deus, irmãos, Ele espera que estejamos. O Senhor não quer, irmãos, que estejamos sendo levados, né, por cargos ou cargas pesadas. Ele quer que nós estejamos firmados na sua palavra. Se você vê lá em Romanos capítulo 6, eu estou terminando já, Romanos capítulo 6, o versículo 14, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 6, Romanos capítulo 6, o versículo 14 vai dizer: porque o pecado não terá domínio. Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não é porque, irmãos, nós estamos debaixo da graça, que agora nós vamos viver pecando e fazendo o que quer aí fora, não. Mas agora, irmãos, o pecado ele não tem mais domínio, porque a lei dizia, né, que se você desfraudasse um só preceito da lei, você se fazia culpado de todos. E aí agora, irmãos, teria que muitas vezes ser apedrejado, teria que ser expulso da comunidade de Israel, se não, né, circuncidasse, não fazia parte, não tinha salvação. Mas aí ele agora escreve: vocês não estão mais debaixo da lei. Agora o pecado não pode mais dominar o que para eles era um pecado. Agora vocês não podem mais dominar vocês estão debaixo da graça. Aí o que é que ele diz lá no versículo 15? Aí ele diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas no versículo 17 ele diz o seguinte: aleluia, mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração ao que, irmãos? Forma de doutrina a que foste entregues. Ou seja, você foi entregue a esta forma de doutrina. O Senhor te colocou aqui na casa do Senhor, na sua casa, nesta doutrina a qual Ele levantou sobre a sua vida, né? Obedecei, procurai colocar em prática, né? Você não é mais escravo do pecado, você não precisa estar levando sobre si um jugo que não vem do Senhor, mas a igreja tem doutrina, tem ensino, tem palavra, tem louvor, e procure, né, a estar dentro daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Porque, irmãos, em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão. Veja aí, Gálatas 5:6. Vou terminar com esse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Veja aí o versículo 13 de Gálatas 5. Irmãos, foste chamado para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto
para a carne. Antes serdes servos uns dos outros, pelo amor. Aí no versículo 14 ele diz: pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Amém? O Senhor, irmãos, Ele nos chamou não para a servidão. Ele disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Em Cristo Jesus tem perdão. Em Cristo Jesus tem redenção. Em Cristo Jesus tem recomeço. Aleluia. Agora nós não podemos usar, aleluia, da liberdade que Ele nos deu para darmos ocasião à carne, né? Para querermos andar de todo jeito aí fora, para querermos andar pecando, para querer andar em desobediência à doutrina que nós fomos entregues, ao ensino. Então a igreja, irmãos, ali em Jerusalém se reuniram com esse propósito, se reuniram, né, com o desejo de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de tratar problemas que estava trazendo um certo peso para a igreja do Senhor, e muitos começaram a se desviar, e muitos começaram a sair, e muitos não passaram da credibilidade, porque os gentios ali estavam se entregando a Cristo Jesus. Mas que nós possamos, irmãos, procurar obedecer a palavra do Senhor, que nós possamos procurar honrar as nossas vidas, né, ao Senhor Jesus, né, não por obrigação, não por um peso que você está aqui, não porque o pastor te chamou, não porque, né, tem se colocado um peso, mas porque você quer vir ao Senhor pela graça que Ele te concedeu. Aleluia. Para terminar, eu vi um testemunho de alguém contando uma parábola bastante interessante. Você pode ficar de pé se quiser, eu já vou orar. E, né, falando acerca de alguém que era escravo e começaram a fazer ali sumiu a palavra da mente agora, para comprar o escravo, me ajudem aí. Hã? Não. Quando se coloca um produto e para bater o martelo, como é o nome? Um leilão. Queriam fazer um leilão com o escravo, e cada um que colocava um valor, e esse escravo, naquela época, ele era um escravo reprodutor, e muitos queriam comprar. E aí chegou alguém e botou um valor de 5 milhões de reais nele. Aí o outro veio e colocou 10 milhões. Aí o terceiro veio e botou 40 milhões. E aí aquele escravo foi vendido por 40 milhões. Ninguém conseguiu dar um valor a mais do que aquele sobre ele. E o dono dele pega aquele escravo, leva ele amarrado e no meio do caminho solta ele as suas correntes e diz: você está livre. Ele disse: meu senhor, o senhor tem certeza? Eu que fui vendido, né, por um valor tão alto, o senhor paga um valor tão alto sobre a minha vida, e agora o senhor está me tornando livre. Você tem certeza que o senhor está fazendo? Você está livre, vá-se embora. E aquele homem, ele saiu correndo assim, meio que de costa até um certo ponto, achando que aquele senhor ia vir buscar ele de volta. E ele vai-se embora, e chega uma hora que ele se vira e corre e desaparece. E ele vai correndo, e chega um momento que ele para e ele entende o valor da graça. E ele volta. E ele vai atrás do seu Senhor e ele diz: eu quero ficar com você. Não porque como escravo, mas como um servo que entendeu a graça para te servir pelo que o Senhor fez por mim. E é isso que o Senhor espera de todos nós, irmãos. Ele espera que nós servimos a Ele pelo preço que Ele pagou por nós e nos deu a liberdade. Ele nos tornou livre. E agora nós entendemos o preço que foi pago por nós, né? Que nós possamos entender esta palavra nesta noite, amém? Que nós possamos entender este ensino, que nós possamos, né, sermos cada dia mais crentes, maduros, firmados na palavra do Senhor, uma solidez, porque a Bíblia diz que aqueles que leem as minhas palavras e as praticam é semelhante ao homem, à mulher, ao jovem, à criança, prudente, que edificou a sua casa na rocha.
pode vir a chuva, o vento, as tempestades, fariseus, homens com, né, intenções más para querer nos tirar da firmeza da fé. E a Bíblia diz que a casa não vai cair porque ela está edificada na rocha. Então fica firme no Senhor, amém? Que Deus abençoe toda a igreja. Quero agradecer pela sua presença aqui nesta noite. Quero agradecer por você que nos assistiu, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Né? Amanhã queremos estar ali na casa da nossa irmã Lourdes, umas 19 horas, para poder estarmos organizando o som. Nós vamos estar levando, Vinícius, um caixa e vamos levar a mesa também, viu? Porque, para não ficar falhando, falhou lá ali só com os caixas, então a gente vai levar um caixa e a mesa. E alguns microfones, será bênção em nome de Jesus. Né, para ver se umas 19h30 conseguimos começar o culto ali, amém? Você é nosso convidado, esteja lá em nome de Jesus. A igreja precisa estar envolvida com missões. E os irmãos continuem orando pela nossa viagem ali no sábado. Eu vou cancelar a escola dominical por não saber a hora que estaremos voltando, né, do sábado. Então, vamos cancelar a escola dominical, deixando para o próximo domingo, amém? Mas à noite estaremos aqui adorando ao Senhor, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, para gastarmos tempo, Senhor, para, aleluia, se envolvermos, Pai, naquilo, aleluia, que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, quantos, Pai, se levantam para querer atrapalhar, para querer minar a nossa fé, para querer nos desestruturar, Senhor, na Tua palavra, mas que nós possamos estar firmados nela, Senhor, que nós possamos buscar conhecimento, que nós possamos buscar crescimento na Tua palavra, que nós possamos amar a Tua casa, que nós possamos, Senhor, honrar os nossos líderes, que nós possamos entender, Senhor, todos aqueles que o Senhor separou, Senhor, para crescimento nosso, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, que nós possamos viver a Tua palavra a cada dia em nossas vidas, que nada nem ninguém venha nos destruir, que a nossa igreja, Deus, aqui em Garuí, seja uma igreja bíblica, seja uma igreja firmada na Tua palavra, seja uma igreja, Senhor, que não seja inchada, mas que seja uma igreja sólida, que tenha um crescimento verdadeiro na Tua palavra, que essa igreja aqui não encha, Senhor, de pessoas que não tenham compromisso, mas mesmo que de pouquinho em pouquinho, Senhor, mas que possa crescer para a honra e glória do Teu nome, para que um dia nós estejamos no céu, Senhor, aleluia, reconhecendo, Senhor, que Tu és o Senhor das nossas vidas, aleluia, que é necessário nós se abstermos, Senhor, de coisas que não Te agradam, mas crescer, mas buscar santidade, mas viver a Tua palavra, Senhor, e colocar ela em prática em nossas vidas, nos dá força e firmeza a cada dia, Deus. Abençoa a Tua igreja aqui neste bairro. Continua, Senhor, usando, Senhor, as nossas vidas neste lugar. Leva-nos em paz para casa. Nos dá, Senhor, uma noite reparadora de sono. Ó Deus, toma a frente do culto amanhã, se assim o Senhor permitir, que seja uma bênção, que vidas se convertam, que almas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, alcance, Senhor, vidas ali naquele lugar para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço. Já te agradeço, Senhor. Leva-nos em paz para casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe toda a igreja. Recebam uma bênção apostólica. Você que nos assiste, né, dá um joinha aí, como alguns dizem. Comenta alguma coisa, que muitas vezes nós queremos conhecer você que está nos assistindo e não conhecemos, nem sabemos que você está nos assistindo porque não comentou. E é importante para nós, né, saber que você está assistindo aqui o canal da igreja e tem sido abençoado, né, pela palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, receba uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.